Olá! O Brasil tem 420 crianças com microcefalia provocada pelo vírus Zika e outros 1.739 por outras infecções. O país enfrenta o desafio de garantir assistência a esses bebês e se preparar para o provável aumento de casos neste verão, época em que maior temperatura e umidade criam um clima ideal para o vetor do Zika, o mosquito Aedes aegypti. Tudo isso em um cenário de crise econômica e falta de recursos em governos municipais, estaduais e federal. Vamos conversar sobre o tema com os deputados Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, e Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Olá, deputados, bem-vindos. Tudo bom, Daniela? Obrigada pela oportunidade. Deputada Carmen Zanotto, qual o prognóstico para essas crianças que já foi detectado que estão com microcefalia, parte delas provocada pela Zika na gravidez, outra por outras infecções, e o que está por vir aí nos próximos meses? Olha, nós temos uma preocupação grande com relação ao diagnóstico dessas crianças que já nasceram com alguma sequela neurológica causada pelo Zika vírus, não apenas a microcefalia, mas com sequelas visuais, auditivas, sequelas e dificuldades no aprendizado, motoras, e os serviços públicos de saúde, as suas estruturas no acolhimento dessas crianças para a recuperação. Os centros de reabilitação, a dificuldade do diagnóstico para as mães é um grande problema. Acho que o deputado Mandetta concorda com isso, que é um grande desafio que a gente tem ainda, que é entre o texto legal e as vontades que a gente tem através das normas e efetivamente esse conjunto de mães ter acesso aos serviços de saúde, em especial ao serviço público de saúde, para garantir toda a reabilitação o mais rápido possível. Então, é muito preocupante em função, inclusive, do momento que a gente vive, que nós vamos ter agora, além da crise econômica, a mudança dos prefeitos ou prefeitos reeleitos, mudança nas suas equipes dos municípios, e com isso a gente pode ter aí uma redução no olhar, em especial para a questão da prevenção. O senhor concorda, deputado Mandetta, a gente pode ter aí mais dificuldade nos próximos meses nesse atendimento? Eu acho que a deputada Carmen foi até muito econômica. Nós temos uma emergência sanitária decretada pelo Brasil. Nós temos claramente uma falência total da prevenção, uma falência total do diagnóstico, da atenção, que é o atendimento integral dessas crianças e suas famílias. Nós temos interrupção da pesquisa, porque tem muitas perguntas sem resposta: como o vírus age, é realmente o Zika, o chikungunya que está do lado, qual é o papel da imunidade, por que aconteceu mais em Pernambuco, por que não aconteceu na mesma escala em outros lugares. Nós temos hoje uma negligência coletiva, inclusive dos meios de comunicação, que pararam de falar como se aquilo dali já não gerasse mais notícia, né? O noticiário brasileiro hoje ele é ocupado pelas páginas policiais, eles são hoje uma grande novela do horror, da corrupção, e o Brasil real das pessoas que estão ali com as suas gestações em risco. Nós vamos entrar agora em mais um verão que na região sul, sudeste, centro-oeste, mas principalmente sudeste e centro-oeste, será o ano da Zika, será o ano da chikungunya, porque não tem imunidade, prefeitos saindo das suas gestões praticamente sem terem feito medidas de prevenção. Nós não sabemos o vírus circulante nos grandes centros. Preocupa muito o Rio de Janeiro pela situação de crise de gestão quase que absoluta, uma cidade muito grande. O número de casos já aumentou no ano passado no Rio de Janeiro, foi o estado que mais aumentou. Esse ano deve ser, se nada for diferente, deve ser o estado de maior incidência de microcefalia no Brasil. E é como se isso não estivesse acontecendo. Na linha de pesquisa, as linhas que foram feitas, nós temos pesquisas basicamente de observação. Viria, em tese, uma força internacional para a pesquisa de uma vacina, quebrando as etapas, porque leva-se muito tempo para fazer uma vacina
mas abreviando as etapas. Parece que quando a Mundial de Saúde retira a emergência, nós voltamos ao ritmo normal de pesquisa da doença, ou seja, ela deixa de ser um rito diferenciado e vai ser mais um verão e uma loteria esportiva, porque a microcefalia ela não escolhe classe social, ela não escolhe lugar, simplesmente tendo mosquito, tendo o vírus, ao que nos parece, nós teremos mais uma geração de bebês com problemas sérios. Quando o diagnóstico é feito da microcefalia, ele é muito visual, ele é feito rápido. E aqueles que são formas leves? E o acompanhamento escolar dessas crianças? Como é que vai ser o desempenho? Quem chegar no 6º ano, 7º ano, que entrar na fase do raciocínio mais lógico, será que terão o mesmo desempenho? E essas crianças, como a Carmen falou, da deficiência auditiva, será que é progressiva? Deficiência visual, será que é progressiva? E as outras malformações congênitas? Nós demos um alarme, gritamos e na hora de irmos, nós nos recolhemos. Deputada Carmen Zanotto, nesse cenário de tantos problemas, quais devem ser as prioridades? Por onde começar? Bom, primeiro que a gente tem hoje um instrumento legal, que é a Lei 13.301, que é fruto da medida provisória 712, que avançou em algumas questões. Nós não podemos abandonar a questão do combate ao foco, então nós, enquanto cidadãos, precisamos fazer a nossa tarefa domiciliar, que é olhar o nosso quintal de casa, o poder público, cuidar do seu quintal, do patrimônio público, que também tem focos do mosquito, as autoridades sanitárias, através dos nossos agentes da saúde pública, em especial da dengue, poder entrar nos domicílios, que agora a legislação permite. Então, nós temos que cumprir com algumas coisas que hoje tem como você entrar num terreno abandonado, você tem como entrar num domicílio. O governo federal, o ministro anunciou na última semana, né, deputado Mandetta, a questão da ampliação de recursos para os exames de ultrassonografia, porque hoje as gestantes têm ao 3º mês de gestação, teria direito a mais um no 7º mês. Mas aí eu pergunto, todas as gestantes conseguem fazer o seu ultrassom durante essa gestação? Não. Essas gestantes vão conseguir ter acesso aos 2 exames, mesmo o Ministério da Saúde tendo ampliado os recursos para este fim? Então, a questão da prevenção nós precisamos manter, e todos nós precisamos cobrar e trabalhar junto com as esferas de governo, em especial os governos municipais que estão mudando as suas equipes, que estão assumindo que eles não percam o olhar para o combate, que eles não demitam os seus agentes da dengue, porque senão o que a gente poderá ter? E nós sabemos que as prefeituras não têm recurso financeiro, elas deveriam estar aplicando em torno de 15%, são quem mais estão aplicando na saúde, 24%, e aí vem minha grande preocupação de como é que a gente faz o enfrentamento de algumas questões, como a questão da pesquisa, que é fundamental. Por que nós não temos mais pesquisa? E as médicas que foram as que descobriram, que fizeram os primeiros diagnósticos, elas mostram a dificuldade que elas têm no acesso aos recursos para pesquisa. Então, nós temos prevenção, diagnóstico precoce, estimulação precoce dessas crianças, acompanhamento dessas crianças, apoio a essas famílias, cumprimento também do que está na lei, porque essas gestantes que os bebês nascem com microcefalia ou alguma sequela causada pela microcefalia, a licença maternidade foi estendida de 4 para 6 meses, para que elas possam acompanhar os seus bebês nos primeiros meses de vida. E nós aqui do Parlamento retomar também as nossas atividades na comissão externa, que por um período a gente teve que parar em função do conjunto de atribuições que aconteceram, mas a gente também retomar nossas atividades, eu em especial com esse olhar que na comissão externa o deputado Mandetta ficou com toda a parte de pesquisa, eu fiquei mais com a parte da gestante e do acolhimento a essas crianças. Nós precisamos retomar esse assunto com muita serenidade, mas com muita firmeza, porque só uma família que tem um bebê com as sequelas, para saber do que nós estamos falando, gente. E as pessoas podem estar pensando, isso não vai acontecer no meu quintal. Isso só vai acontecer no quintal do vizinho, na casa do vizinho. E pode sim, nós termos as sequelas em função do descuido na prevenção,
do combate ao mosquito Aedes aegypti nos nossos domicílios, nas nossas famílias. Deputada, nessa questão de prevenção, o que é que cabe aos municípios, aos estados e à União? Os municípios, como nós já falamos, estão com dificuldade de recursos. Tem como a União assumir parte das obrigações? Na parte do combate aos criadouros, aos mosquitos, não, porque isso está bem definido. Isso faz parte da atenção básica e o Ministério da Saúde, através das pactuações que acontecem na Comissão Tripartite, já tem os repasses dos recursos financeiros alocados. O que os municípios não têm são os recursos necessários para fazer frente a todos os exames de diagnóstico. Por exemplo, nós vamos ter agora recursos para ultrassonografia. Mas como fica uma tomografia para uma criança? Como fica a equipe multidisciplinar, deputado Mandetta, é médico e é pediatra, né? Ortopedista, pediátrico. Então, eu lido com crianças. Ele lida com criança. Então, ele sabe, e agora o Ministério, inclusive, ampliou a notificação. Saiu apenas de notificar as crianças que nascem com o perímetro cefálico reduzido, fora do padrão normal, e ampliou para crianças que tenham algum sinal de deficiência visual, deficiência auditiva, que não tenham movimentos ou dificuldade nos movimentos dos membros superiores e inferiores, e propõe o acompanhamento até 3 anos de idade. Isso é ótimo. Por outro lado, nós precisamos garantir os recursos para toda a estimulação precoce desse conjunto de crianças e apoio a essas mães e familiares. Nosso tempo está meio corrido, eu vou pedir uma pausazinha, a gente já volta. Câmara Debate, volta já. Nós estamos ouvindo os deputados Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, e Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre atenção aos portadores de microcefalia com os deputados Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, e Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul. Deputado, antes do intervalo, o senhor ia dar a sua sugestão aí para tentar começar a organizar tanto esse panorama tão confuso. Bom, nós temos que partir do seguinte: nós já temos uma rede pequena, rudimentar, de reabilitação construída basicamente pelo terceiro setor. O exemplo maior é a APAI. A APAI, ela trabalha com crianças com deficiência e tem expertise, tem técnicos, tem psicólogos, tem equipe multidisciplinar, tem fisioterapeutas, tem médicos. Então, o que é mais fácil, o primeiro momento é ampliar e dar musculatura a quem já tem o know-how para esse acolhimento. O segundo eixo, que é o eixo pesquisa, se nós estamos em emergência sanitária, significa que nós reconhecemos isso como alta gravidade à saúde de todos os brasileiros. A nossa principal estrutura de pesquisa é a Fiocruz. Nós temos institutos como Evandro Chagas, nós temos Butantan, nós temos grandes estruturas de laboratórios, de centros de pesquisa. É preciso priorizar a linha da pesquisa e colocar um objetivo na linha de pesquisa. O Brasil precisa, se isto é um problema que nós reconhecemos como um problema para as nossas crianças, com a gravidade que nós reconhecemos, nós não podemos esperar que a Alemanha, que o Reino Unido, que não tem essa doença, vá priorizar. Eles estão priorizando as doenças que são inerentes à sua realidade. Deputado, essas entidades, elas têm hoje condições de absorver essa demanda? Elas, você diz do atendimento, do terceiro setor. Isso. Elas existem, elas estão lá. A capilaridade, a presença, por exemplo, da rede APAI no território nacional é muito grande. Você tem cidades, praticamente todas as grandes cidades, as cidades médias e muitas cidades pequenas, porque isso foi uma coisa que a sociedade se apropriou lá atrás com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, as redes Pestalozzi, enfim, e várias redes que trabalham na época em que a política era uma política de exclusão, que as famílias tinham que se resolver sozinha com as crianças com deficiência, as famílias se reuniram, o Estado era ausente e eles montaram. Então, o jeito mais rápido de você dar uma resposta mais rápida é você ir em direção ao que existe e hipertrofiar o que existe. Organizar essa rede com um sistema de referência, contra-referência,
colocar os equipamentos que precisam para fechar o diagnóstico mais próximo dessa linha de cuidado e não deixá-los na rotina. Quer dizer, uma tomografia para uma criança, quando nasce, se ela vai competir com o adolescente, com a cota do município, o adolescente que machucou o joelho jogando futebol. Tem 10 mil adolescentes que machucam o joelho jogando futebol e aquela criança tem que entrar na fila, esperar 10 mil joelhos serem feitos, ela já vai ter 5 anos, 6 anos de idade. Então precisa fazer uma agenda paralela, priorizar essa agenda, colocar a cota para esses pedidos, para esses profissionais. É preciso ter uma política de remunerar essas equipes melhor. O SUS está com a tabela SUS defasada em mais de 10 anos, 15 anos, sem reajuste. A última vez, se não me engano, um ultrassom era R$20, R$21. Não tem condições. É preciso entender que se há um presidente da República hoje no cargo, se ele ouviu as pessoas que foram às ruas, que gritaram, tem que entender que saúde é prioridade, ponto. A prioridade da sociedade está na saúde. Hoje, nós saímos das eleições municipais, eu desafio qualquer cidade brasileira que saúde não tenha sido o primeiro item da pauta do cidadão. Todas foram o primeiro item, muito longe do segundo item. Então, para dar uma resposta rápida, pegue o que já tem e hipertrofie. Crie os centros de referência, esses levam um pouco mais de tempo, que sejam maiores para poder dar mais porte a esse setor capilar que nós temos, que às vezes é muito pequenininho porque foi feito pela sociedade. As famílias fizeram. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Em medicina, a filosofia, a medicina é um ramo da filosofia. Então, ela nasce com um princípio filosófico. Sem diagnóstico, não há tratamento. Hipócrates determinou isso. Nós estamos falando de uma situação que é a microcefalia, que é uma doença, mas nós não sabemos ainda qual é o mecanismo que isso ocorre, quando ocorre, por que ocorre, para poder fechar o diagnóstico epidemiológico, quer dizer, é mesmo um mosquito? Será que o chikungunya perto do Zika, os dois juntos, será que foi proteína? O que é que foi nisso? Para a gente centrar fogo no diagnóstico da doença, da onde ela está surgindo, e irmos. O Brasil tem expertise. Carlos Chagas foi um pesquisador brasileiro que desvendou todo o ciclo da doença de Chagas, desde do barbeiro, o parasita, o trypanosoma cruzi, a infecção. Nós temos pesquisadores, mas não temos o devido financiamento para que eles possam avançar nas suas pesquisas. Eu acho que nisso nós concordamos também. Onde a senhora acha que está o gargalo aí da pesquisa, deputada? Para os institutos de pesquisa, o financiamento. Isso ficou claro muitas vezes nas nossas audiências públicas da comissão externa, a dificuldade que, por exemplo, as médicas que iniciaram esse processo e que fizeram o primeiro diagnóstico associando, né, a microcefalia com o Zika vírus, elas colocam que elas que foram pioneiras nas nossas audiências públicas, elas relataram essa dificuldade. Imagina os nossos grandes institutos, no momento onde o recurso financeiro, em função da crise econômica, ele está muito diminuído. Quando eu digo diminuído, é do conjunto geral, em função das demandas, que se a gente for olhar na saúde, todas as demandas são importantes. Mas este olhar específico que nós precisamos ter com relação a esta situação de emergência sanitária nacional, que não foi retirada, e não ter sido retirada, como a Organização Mundial de Saúde retirou a emergência sanitária internacional, é importante, porque mantém a vigilância, mantém o alerta, mas aí a gente precisa fortalecer os pesquisadores nacionais, dando condições a eles de avançarem. As estruturas públicas, aí o terceiro setor, como o deputado Mandetta coloca, ele é parte, mas a gente não pode excluir a responsabilidade do conjunto dos municípios brasileiros de ter nas suas equipes, de fortalecer a atenção básica naquilo que for possível de ser realizado na atenção básica, mas também dos centros de referência para a reabilitação dessas crianças. Mas a senhora acredita que pode ser o caminho começar pelo terceiro setor até que se estabeleça com certeza, porque eles já fazem isso. Eles já fazem longo. isso. Nós temos várias APAEs do país, inúmeras,
talvez milhares, que são credenciados com o Sistema Único de Saúde, E a como gente unidades fala prestadores. PAI, mas tem Outras centenas de outros com outros instituições. nomes que fazem trabalhos. Precisa organizar esse Com equipe setor multidisciplinar, com equipe médico, multidisciplinar, porque até pediatra. o Estado brasileiro fazer um concurso, construir um prédio, fazer a seleção, propor um salário e a pessoa começar, se nós estamos numa situação de emergência, o mais rápido é você pegar o que já tem e hipertrofiar o que já tem. Tu Isso otimiza você dá os uma recursos resposta também, né? rápida. Deputada, e de onde iam recursos para tudo isso no momento que a gente tem corte de gastos, queda na arrecadação? Como conseguir equalizar tudo isso? Olha, tanto o Ministério da Saúde vai ter que priorizar dentro do seu orçamento, conforme está previsto agora, a partir da aprovação da PEC 241 na nossa casa, e ela está tramitando agora como a PEC 55 para o orçamento de 2017. Né? Nós, no ano passado, por iniciativa de um conjunto de parlamentares, nós conseguimos incluir no orçamento para este ano valores para o enfrentamento dos primeiros passos, das primeiras necessidades com relação a esta epidemia que nós estávamos vivendo e estamos vivendo no país. Agora, para o exercício de 2017, com certeza absoluta, o conjunto de municípios estão absolutamente estrangulados nos seus recursos. Relembro, né? Os municípios estão aplicando em média 24% do seu orçamento na saúde. Então, melhorar sempre a gestão, otimizar sempre os recursos públicos. Os estados, da mesma forma, estão aplicando mais do que é o seu limite constitucional, também precisam cada vez mais melhorar a gestão, otimizar os recursos, e a outra parte, e a principal parte, terá que ser efetivamente da União. E aí, dentro do conjunto das ações de serviços públicos de saúde, vai ser a briga de aonde vamos colocar, porque quando a gente fala do acesso a uma tomografia, nós estamos falando que os municípios têm cota. E dentro dessa cota vem a disputa, ou é o joelho, ou é uma suspeita de um câncer, ou é uma criança com O problema é daquela microcefalia. pessoa. E a gente tem que respeitar. Deputada, a gente está chegando no término do nosso tempo. Eu vou pedir que vocês façam suas considerações finais em 1 minuto. Deputado Mandetta. Eu vejo que falta agora decisão política. Quando o mundo levou uma ameaça da gripe H1N1, que todo mundo andava de máscara, lavava a mão, foi uma mobilização, em 6 meses produziu-se uma vacina H1N1. Houve um esforço mundial em torno daquilo dali, porque era uma ameaça à raça humana. Está faltando decisão política para o Brasil de reconhecer que isso é uma ameaça às crianças brasileiras e às mães e às famílias e colocar um objetivo claro de ter uma solução para o problema e gastarmos o que for necessário para solucionar e prevenir a doença. Enquanto isso não vem, trazer a sociedade para o lado e pedir muita parceria na prevenção do mosquito, no verão que vem aí, repelente, enfim, os cuidados que a gente sabe que às vezes são muito difíceis e vamos passar por essa juntos. Mas nós vamos superar. Deputada Carmen Zanotto. Cada um de nós individualmente fazermos a nossa parte na prevenção, que é efetivamente cuidar do espaço do nosso domicílio. Com isso, a gente já vai evitar a proliferação do mosquito. Aqui na Câmara, a gente retomar os trabalhos da comissão externa com mais intensidade, porque houve um período que a gente não conseguiu mais dar conta de todas as audiências que estavam acontecendo, em função de tudo aquilo que toda a população tem acompanhado aqui na Câmara Federal. E cobrarmos, porque agora a gente tem legislação, cobrar a implementação da legislação, inclusive com campanhas maciças de orientação às mulheres em idade fértil, de orientação às mães e de apoio, em especial através dos programas que foram instituídos, inclusive com captação de recursos através da lei, para que também aquele empresário, aquele contribuinte individual que entender que possa estar contribuindo e ajudando, também possa. É uma captação de recursos nos moldes do PRONON e do PRONAS que a gente tem, que é o Programa do Câncer e o Programa para a Pessoa com Deficiência, que a gente possa também ter para incentivo à pesquisa, ao diagnóstico e à prevenção da proliferação da dengue, né, do mosquito Aedes aegypti e todas as suas consequências, em especial a questão do Zika vírus. Deputados, agradeço a presença.
Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre microcefalia e saúde pública com os deputados Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, e Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais!